E o Ceará registrou 633 casos de acidentes durante o trabalho infantil de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, incluindo 9 mortes, de acordo com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Os dados foram observados no estado entre 2007 e 2020. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o procurador Antônio de Oliveira Lima. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Elaine. Bom dia. Fala um pouquinho sobre esses números preocupantes, né, com relação ao trabalho infantil. É verdade, Elaine, são números preocupantes, porque se fosse um só já seria preocupante. Imagine que são aí mais de 600 nesses 17 anos. Então, é uma situação extremamente grave, decorrente de um problema que já não deveria existir, que é o trabalho infantil. Então, crianças e adolescentes não deveriam estar em situação de trabalho, mas a gente sabe que ao estar nessas situações, elas correm riscos, principalmente quando é de atividades que são perigosas, são insalubres, as chamadas piores formas de trabalho infantil. Então, nós temos hoje, por exemplo, 28 de abril é o dia de memória às vítimas de acidentes de trabalho, e no caso de crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho, esse índice de acidentes é mais elevado, né? Proporcionalmente mais elevado se você considera o número de crianças que trabalham e o número de crianças que sofrem acidentes. Naturalmente, crianças e adolescentes estão em condições de maior vulnerabilidade nessa questão dos acidentes, elas se submetem a situações inapropriadas, inadequadas para a sua idade. Por exemplo, elas usam ferramentas impróprias para o seu tamanho, e obviamente que a gente não iria ter ferramentas do tamanho de uma criança, já que o trabalho infantil é proibido e não pode ser permitido em hipótese alguma, mas a gente tem ainda essa realidade de crianças e adolescentes, principalmente aquelas que estão em situação de vulnerabilidade, que se submetem a relações de trabalho muito precárias, né, como, por exemplo, trabalho nos lixões, trabalho nas ruas, né, e aí trabalho na agricultura, né, e esses com máquinas, e acabam sofrendo muitos acidentes, padarias e outras atividades. No caso, quais são as ações que a gente pode elencar de combate a esse trabalho infantil que estão sendo realizadas aqui no estado do Ceará? Olha, Elaine, a ação mais estruturante que nós temos no estado do Ceará e que é exemplo para o Brasil é um programa de educação chamado PETECA, um programa de educação contra a exploração do trabalho da criança e do adolescente. Nós realizamos, o Ministério Público do Trabalho realiza essa atividade em parceria com as secretarias municipais de educação. E aí nós envolvemos aí cerca de 400 mil alunos, 2 mil professores em 150 municípios cearenses. Aí cerca de 80% dos municípios cearenses estão realizando essa ação, e é uma ação contínua, uma ação de um ano todo, né? E aí isso é mais trabalhando a questão da prevenção, que nosso objetivo é que a criança, adolescente que hoje ainda se encontram em situação de trabalho, essas crianças sejam identificadas, retirada dessas situações, feito o acompanhamento educacional, porque a evasão escolar é 4 vezes maior em relação a essas crianças, e, claro, né, ela tem um acompanhamento de políticas públicas adequado no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo da assistência social, na escola em tempo integral, ou em uma política de aprendizagem profissional, quando se tratar de adolescente a partir dos 14 anos, já que ele pode ser, né, incluído no programa de aprendiz, e nós buscamos aí fortalecer as políticas públicas dos municípios com essa ação, capacitando a rede, né, buscando implementar programas de aprendizagem profissional e a educação, a garantia do direito fundamental à educação. No caso, a gente tem visto aí que o Nordeste tem colocado os números bem altos com relação ao trabalho infantil, né? Realmente é um trabalho que demora a ser feito, principalmente nesse período de pandemia, de conscientizar, de se fazer com que esteja de fato fiscalizado nesses locais onde já empregaram essas crianças, onde estão colocando essas crianças em risco? De fato, o período de pandemia dificulta a fiscalização. Mas, por outro lado, com relação aos dados do Nordeste, que ainda são muito elevados, a gente tem observado, ao longo dos últimos anos, uma redução proporcionalmente maior, né? A gente tinha aí, até 2010, no início, na década passada, nós tínhamos o Nordeste com os maiores índices de trabalho infantil do país, mas já tem uns 10 anos que o Nordeste já não tem o maior índice. Continua com um número muito elevado, é a segunda maior população do país, o Nordeste,
mas o índice, o percentual de criança e adolescente em situação de trabalho, hoje já não é mais o maior no Nordeste. É a região Sul que apresenta o maior índice nos últimos anos. Apesar de ser uma região com desenvolvimento socioeconômico acima da média nacional, a região Sul ainda tem os maiores índices de trabalho infantil atualmente. O Nordeste continua ali com o terceiro maior índice. Nós estamos, isso é resultado de um esforço grande que nós temos feito no sentido de engajar toda a rede de proteção. Os desafios ainda são muitos, as dificuldades são grandes, né, principalmente porque nós temos um maior índice de população em situação de vulnerabilidade que também facilita a entrada para o trabalho precoce, mas nós estamos buscando fortalecer essa rede, especialmente aqui no Ceará, onde nós conseguimos reduzir mais de 70% o trabalho infantil, desde quando nós iniciamos o programa, o PETEC, em 2008, nesses 13 anos, há uma redução de mais de 70% do trabalho infantil. É um indicador positivo, mas ainda muito preocupante o fato de que nos últimos dados apresentados pelo IBGE, o Ceará ainda contava com 85 mil casos de trabalho infantil na idade de 5 a 17 anos. Então, continuamos na luta, o desafio é grande, mas nós estamos no caminho certo, só precisamos acelerar o passo, porque o prazo para erradicar todas as formas de trabalho infantil, de acordo com a ONU, o objetivo 8.7 a meta 8.7 dos ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU, é 2025. E esse ano de 2021, a ONU estabeleceu como ano internacional para a eliminação do trabalho infantil. Então, nós estamos buscando aí todos os esforços. Diariamente temos feito um trabalho com os municípios nessas ações da educação, mas ações também ligadas à aprendizagem profissional e às políticas públicas socioassistenciais. Eu só acredito nesses dados que a gente tem de 2007 a 2020, né? Mas a partir desse ano 2021 a gente tem a questão também do auxílio emergencial, que foi bem menor do que do ano passado, né? E aí a gente vê uma realidade muito maior de fome, de miséria, e aí inclusive até dessas crianças serem expostas cada vez mais à questão da aula, de não termos ainda aulas presenciais, né, na rede pública de ensino. Isso tudo pode alimentar, digamos assim, crescer esse número, fazer com que esse número do trabalho infantil seja maior esse ano e no próximo? Pode, Elaine, pode sim aumentar. A gente tem esse receio. Mas, só para dizer, Elaine, que esses dados do trabalho infantil ainda são de 2019. Nós não temos ainda dados de 2020, o IBGE ainda não fez esse levantamento, então nós estamos com dados bem desatualizados. Nós não temos, no questão do trabalho infantil, dados oficiais que apontem os efeitos da pandemia no aumento do trabalho infantil, que há uma desconfiança desse aumento em razão do aumento da vulnerabilidade das famílias. Muitas famílias perderam o emprego, vão para a informalidade e isso facilita mais a entrada de criança e adolescente no trabalho precoce quando as famílias estão em atividades informais. Então, assim, a gente tem, de fato, essa preocupação com o aumento do trabalho infantil em razão da pandemia, não só 2021, mas também em relação a 2020, cujos dados ainda não foram levantados pelo IBGE. E o fato de as crianças não estarem com atividades presenciais também é preocupante, porque 80% das crianças que trabalham no Brasil estão matriculadas. Ela tem um índice de evasão escolar 4 vezes maior comparado com aquelas que não trabalham. Mas, se a gente olhar assim, se elas trabalham, elas estão estudando e trabalham, significa dizer que trabalham no contraturno da escola. Mas se elas não forem para a escola, elas acabam passando o dia todo trabalhando. Então, assim, a exploração do trabalho infantil aumenta à medida que a evasão escolar aumenta. E nós temos, sim, essa preocupação nesse sentido. O programa de busca ativa escolar do Unicef, o projeto Fora da Escola Não Pode, é uma ação estratégica fundamental na qual todos devem se envolver. Né, toda a sociedade, todo cidadão deve se envolver e não ser tolerante, por exemplo, com uma criança fora da escola, com uma criança que esteja faltando às aulas, ainda que nesse período de forma virtual. A gente sabe que muitos acabam faltando também pelo fato de não ter um celular, de não ter acesso à internet, mas o país precisa também superar essa dificuldade, porque nós não sabemos quantas pandemias ainda vamos ter, né, qual a frequência dela. A gente também tem que estar preparado para outros formatos de educação, além da educação presencial, que é a que nós queremos, todos o retorno das aulas presenciais, tão logo seja possível, em condições seguras, claro, para os professores, professores e alunos, mas principalmente os professores, já que esses, uma vez que as aulas retornam, são obrigados
a retornar para as aulas e os pais decidem se os alunos vão para as aulas presenciais ou se fica nas aulas remotas, nesse sistema híbrido. Por isso que nós falamos da segurança, né, da saúde dos professores nessa questão do retorno das aulas presenciais. Mas uma vez que essas aulas presenciais retornem, a gente também não sabe quando vem uma outra pandemia. Então, a educação precisa estar preparada para ela ser acessível, também no formato remoto, porque muitas crianças e adolescentes não têm esse acesso, não tem celular, não tem internet, e o governo precisa, de fato, investir em recursos para que a educação seja acessível também no formato remoto, como eventualmente possa ser necessário depois, mesmo passando essa pandemia. A gente não sabe quantas pandemias ainda vamos enfrentar. Ok, muito obrigada pela sua participação. A gente espera que essa realidade mude, né? Temos que lutar por isso. Muito obrigado. Obrigada, bom dia.